Olá, paz e bem, estamos aqui no Fé e Razão, né, para eu dar uma resposta, né, uma continuidade ao que eu estava falando, né, lá no canal do Cris, que eu fui interrompido e não consegui concluir, né, que acompanhou a conversa que eu estava tendo no canal do Cris, eu tive que sair. Nós estávamos falando da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante, e que eu espero que vocês leiam aí, acompanhem com a gente. Mas antes, peço que você dê seu sininho, né, dê seu like, seu dislike, ative seu sininho, compartilhe nas redes sociais e não esqueça do meu apoia-se, né, que com ele eu ajudo uma família que precisa. Você leva um livro, e o livro desse mês é Pérolas Protestantes, volume 1. E dito isso, né, meus irmãos, eu quero, antes de mais nada, né, comentar a carta de Tessalonicenses, né? Se você ler tanto no versículo 2 quanto no versículo 15, né, haviam cartas e palavras que não eram dos apóstolos, né? Então, o que valia ali era o magistério apostólico para validar essas cartas. Entendeu? E aqui, gente, é que eu falo, a gente tem que acreditar na igreja, na carta de Tessalonicenses. Porque a segunda carta de Tessalonicenses, ela é uma deuteropaulina. Ela pode não ter sido escrita por Paulo. E o motivo é bem simples. É que na primeira carta de Tessalonicenses, que é a primeira carta escrita na Bíblia por Paulo, né, Paulo visita Tessalônica, e no ano 51, né, um ano depois dessa visita mais ou menos, ele escreve, né, para a Tessália. E nessa carta, a primeira de Tessalônica, ele dá a entender, tá, que como é que eu vou dizer? Que a vinda do Senhor estava iminente. Tá? Se você ler a primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, né, tem gente que tem essa impressão. Só que na segunda Tessalonicenses diz que não. Né? É uma pretensa revelação afirmar que está iminente o dia do Senhor. Então o que acontece? Entre a carta de Tessalonicenses 1 e Tessalonicenses 2, ou há uma evolução doutrinária, ou você tem que aceitar que uma das cartas está mentindo. Né? Uma contradiz a outra. Então, a única coisa que você tem que fazer aqui, desculpa, é acreditar na igreja, que as duas cartas são válidas. Uma é uma evolução doutrinária da outra. Dito isso, né, vamos ao ponto central da questão, né, que é o versículo 3 da segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, que fala da apostasia, que ia entrar no templo, né, a tomar o lugar de Deus no templo de Deus. Eu, quando li isso, apostasia, eu li nos escritos de Flávio Joséfo e entendi que isso aqui era o templo de Jerusalém. Né? E há vários indícios disso. Você chegar a esse pensamento, e ele é um pensamento errado, tá? O Cris Macabeus, nesse ponto, ele está certíssimo. Por quê? E aí a gente tem que, antes de chegar nesse porquê, eu quero que você entenda o seguinte: na Bíblia há 3 definições de tempo, tá? O primeiro templo é o corpo de Cristo, que é a igreja. Está lá em São João
capítulo 2, versículo 19. O corpo de Cristo é um templo. Né? Nós somos templo do Espírito Santo. É um outro templo, é um segundo templo. E há o terceiro templo, que é o templo material, que é o que está em Atos 2, versículo 46. Né? Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. Definido isso, que é esse entendimento de 3 templos, né? Vamos ao que o Cristo Macabeus quis expor, e que eu concordo com ele, que a apostasia não era o templo de Jerusalém. Tá? O primeiro templo, que é o corpo de Cristo. Né? Jesus Cristo não pode apostatar. Ponto final. Não tem como o corpo de Cristo apostatar. Né? Se a pessoa Cristo chegar, eu apostatei, um templo material também não pode apostatar. Porque, né, o Papa não vai sair de viagem, chegar no Vaticano, e o Vaticano levantou, né, e deixou a plaquinha, eu fui na Universal. Não tem como. Então o único templo que pode apostatar é o que? Somos nós. É o templo que está na 1 Coríntios 3, versículo 16. Que é exatamente o que fala a carta de Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Seguinte, que ele fala que aqueles que vão apostatar são aqueles que foram batizados e saborearam a Eucaristia. Uma vez iluminados, saborearam o dom celestial. O dom celestial aqui é a Eucaristia. Iluminados é sinônimo de batismo. É o que está no versículo 4. Né, que participaram dos dons do Espírito Santo. Os judeus não fizeram isso. Ponto final. Dito isso, que eu acabei de estar completamente certo. Agora, por que a gente leva a esse entendimento e faz essa confusão? Né? Alguns leem Flávio José como eu e faz essa confusão. Por quê? Porque no princípio apostólico, tá, havia ainda a realidade do templo de Jerusalém. Né? Como eu falei, Atos capítulo 2, versículo 46, eles iam ao templo orar. Né? Jesus Cristo, se você ler João capítulo 2, né, versículo 13 e seguinte, que no mesmo coisa que ele fala do templo, né, como o corpo dele, ele chama a casa de Deus de templo, a casa de oração. Se você duvida disso, vai ler em Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13. Minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela um covil de ladrões. Quando Jesus, né, expulsa os vendilhões do templo. Né, o que é relatado em João 2 e Mateus 21. Né? Então havia essa realidade paralela. Tá? Se você, por exemplo, pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 17, você vai ver que Paulo, depois de se converter, né, 3 anos depois, ele sobe em Jerusalém. Quer dizer que já deve ter passado um período de 8 anos desde a conversão, desde que Jesus Cristo ressuscitou, até ele ir a Jerusalém. O que ele vai fazer em Jerusalém? Ele vai rezar. E lá no templo de Jerusalém ele é arrebatado em êxtase. E Jesus fala com ele no templo. Então, né, eles frequentavam o templo, eles ainda faziam orações dentro do templo. Entendeu? Essa realidade ainda não tinha desaparecido. O que aconteceu era o seguinte: eles ainda tinham um templo como casa de oração de Deus, mas, paralelo a isso, eles faziam o culto de adoração deles na missa. Isso acontece até a destruição do templo de Jerusalém. E aí você tem toda uma nova teologia, né, onde a missa
é o ponto, o templo, a igreja católica é o ponto de encontro com Deus, e os judeus ficaram só com o muro das lamentações. Ponto final. Porque a doutrina, gente, ela vai evoluindo. Entendeu? A doutrina, ela evolui. E aí, né, outro ponto que faz confusão é porque em Mateus 24, tá, fala do lugar santo, se referindo ao templo de Jerusalém. Olha só, Mateus 24, né, ainda se refere ao templo de Jerusalém como lugar santo. O templo ainda não tinha sido destruído, onde a abominação ia entrar. Então a pessoa falava abominação, apostasia, juntava as duas coisas lá em Flávio Josefo, né, e PT saudações. Só que uma coisa é a abominação, né, entrada de ídolos dentro do templo de Jerusalém. A outra é a apostasia. É aqui que a gente tem que ter esse divisor de águas, né? Parar de fazer essa confusão. Agora, o outro ponto que eu falo, por que a nossa fé é apostólica e não bíblica? Porque você pode pegar todas as cartas apostólicas e nenhuma fala da destruição do templo de Jerusalém. Nenhuma. Zero bala. Fala de Maria em Romanos, onde fala Maria tem trabalhado muito por vós. O homem, né, Jesus Cristo nascido de mulher em Gálatas. Mas da profecia do mestre, ela não existe. Né? Quando os protestantes vierem falar para você, olha, os apóstolos não falaram nada sobre Maria, eu falei, pior ainda, é que eles não falaram nada do templo de Jerusalém. Era algo que provaria que ele era profeta. Pelo menos isso. E há um silêncio. Você vai ler isso, primeiramente, na carta de Marcos. É a primeira escrita. Tá? Lucas e Mateus é uma zona. Lá, Lucas ninguém sabe. Provavelmente Lucas e Mateus foram escritos no ano 70. Tá? Lucas, para aqueles que não eram judeus, o evangelho dele tem esse propósito. Mateus, para aqueles que eram de língua aramaica. O primeiro escrito de Lucas foi de Mateus em aramaico. Tá? Dito isso, o primeiro evangelho escrito é o de Marcos. Foi ditado por Pedro para os romanos. O primeiro evangelho foi escrito para os romanos. Se você recebe alguma coisa do livro de Mateus, de Marcos, digo, agradeço a Pedro que escreveu, mandou escrever, né, esta carta, este evangelho aos romanos. Eu quero deixar bem claro para vocês que os evangelhos foram escritos por anônimos e só foram reunidos no século II, né, no início do século II. Tá? Você começa a ter a menção desses quatro a partir do ano 180. Mas eram anônimos. É a igreja que falou, foi fulano que escreveu isso, foi Marcos que escreveu o livro de Marcos, foi Mateus que escreveu o livro de Mateus, Lucas que escreveu o livro de Lucas e João o livro de João. O livro de João nem vou colocar aqui, porque ele é bem para lá, para frente. Então o que acontece? Você só tem esse testemunho dentro da tradição católica. Tá? Que o livro de Marcos foi escrito, né, por Marcos, ditado por Pedro, antes de 64. Né? Uma das evidências disso é que ele não cita o cumprimento da profecia do que Jesus falou. Ele não cita, ele não tem essa citação. Né? Então, Pedro morreu em 64. Este evangelho ele pode ter sido escrito entre o ano 55 e 65. Cláudio, 65 Pedro contou a história
Marcos foi lá e escreveu. Mas você só tem isso dentro da tradição apostólica, dentro da igreja. Dentro da Bíblia você não tem isso. Você não tem essa comprovação biblicamente falando. Por isso é que a nossa fé é apostólica. Por isso que o nosso credo é apostólico, não é bíblico. Teve um protestante que falou: o credo veio da Bíblia. Não, mentira. Né? A Bíblia que veio do credo. É o contrário. Então, para que você, como católico, acredite, né, na crucificação de Cristo, numa sexta-feira, por um sinédrio judeu, tá? Que teoricamente isso seria impossível, né, numa véspera de Páscoa à noite, você só pode acreditar na tradição apostólica. Para acreditar que esses livros foram escritos, né, pelo menos o de Marcos, antes da destruição de Jerusalém, você tem que acreditar na igreja, na tradição apostólica. Senão você vai falar: olha, o evento aconteceu e eles posteriormente escreveram que Jesus disse aquilo. Por que não? Eu já ouvi esse argumento. Né? Outro ponto, tá? Que tem sempre um desigrejado por aí, né, falando besteira. Que quando a gente fala aqui, né, que o templo foi destruído, né, que não precisava mais ir ao templo. Besteira. Porque a Igreja Católica, né, tem templos depois disso. Muitos e muitos templos que foram construídos ali, né, nos primeiros séculos. Então isso aí é um argumento completamente imbecil, fora da história e da tradição. Então, eu acho que esse meu ponto de vista. Eu concordo com o que os Macabeus que ele falou. Realmente, a apostasia são das pessoas, e dentro da história da igreja tiveram diversas pessoas que estavam dentro da igreja, né, comungaram, foram batizados e apostataram. Agora, a igreja jamais pode apostatar, porque ela é o corpo de Cristo. Então, meus irmãos, paz e bem para todo mundo, e até a próxima. Amém.